paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, pastor Dalvan. A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, meu amado. Amém. A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo a todos vocês que estão aí do outro lado, a todos vocês que têm acompanhado as nossas mensagens, as nossas pregações no canal Verdade TV. Agradeço também a todos vocês que se inscreveram nesse canal e que o poder de Deus e a graça do Senhor Espírito Santo, do verdadeiro Cristo Jesus, que é santo, repouse sobre todos vós, para a glória de Jeová Deus. Amém, amém. Amém. Pastor Dalvan, eu tenho visto as pregações do pastor Dalvan já há muito tempo e diante dessas pregações eu tenho visto o pastor Dalvan dizendo ao público de que não tem medo por Satanás ou de Satanás e nem sequer dos demônios. Não tenho. Não tenho medo de Satanás, não tenho medo dos demônios, não tenho medo dos feiticeiros, não tenho medo da feitiçaria, não tenho medo dos seres humanos, não tenho medo dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Eu tenho simplesmente temor e tremor e amor acima de tudo para com a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo, para com a pessoa do Cordeiro, para com a pessoa de Jeová Deus. Eu tenho temor e tremor pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Tenho muito amor, muito respeito, muita consideração por essas três figuras divinas, né? O Criador dos céus e da terra, Jeová Deus, o Deus Alfa, Ômega, o Leão da tribo de Judá, esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas. E o mesmo sentimento de amor, de carinho que tenho pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o mesmo sentimento que tenho voltado aos anjos, aos arcanjos, aos querubins, aos serafins, assim como também a toda a criação feita pelas mãos de Deus e particularmente os seres humanos. Porque eu aprendi no livro de Gênesis que todos nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança do Cordeiro, segundo a imagem e semelhança do Deus Eterno, do Deus Altíssimo. Então eu carrego na verdade dentro do meu coração amor e tremor pelos seres divinos, particularmente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e assim como também toda e qualquer alguma classe angelical que cooperam diante ao reino ou diante ao altar do Deus Jeová, o Todo-Poderoso, na pessoa ou em nome do Cordeiro Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém. Diante dessas declarações do pastor Dalvan, surgiu uma pergunta. Sim. Além de ter temor e tremor pelo Deus Eterno, Deus Santo, Deus Verdadeiro, será que o pastor tem mais algum medo? Sim, eu tenho medos. Eu carrego medos em meu coração. Antes de eu falar dos medos que eu carrego dentro do meu coração, primeiro eu quero me explicar por que eu não tenho medo de Satanás, não tenho medo por Satanás, não tenho medo por demônios, não tenho medo pela feitiçaria. Não tenho medo por essas, não sei se vou dizer, se vou chamar figuras, né, mas eu vou chamar de monstro. Eu não tenho medo desses monstros, nem tão pouco do império, né, desses monstros que é o império satânico. Não tenho medo por quê? Porque eu compreendi que Cristo Jesus, Cristo Santo, o Cristo que se entregou por amor a mim na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, esse mesmo Cristo Jesus, eu compreendi e eu compreendo que Ele é comigo. Então, por que eu temer Satanás, criatura do meu Deus? O meu Cristo é o Criador e Satanás é a criatura. Então, se for para temer entre o Criador e a criatura, afinal de contas, qual dos dois merece o meu temor? Compreende? Amém. Se for para eu ter medo, eu tenho de ter medo por Cristo. Se for para ter medo, eu tenho de ter medo pelo Senhor. Eu tenho de ter medo pelo Senhor Espírito Santo. Tenho de ter medo pelo Senhor Jeová. Eu tenho de ter medo por essas figuras divinas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já imaginou Deus Pai, o Deus Espírito Santo, o Senhor Jesus? Já imaginou se Cristo Jesus, nesse exato momento, decidir mandar um raio na minha cabeça? Estou frito. Amém.
Imagina que nesse exato momento o Senhor Espírito Santo ou Deus Jeová, né, manda um anjo ou um arcanjo, não sei, manda, por exemplo, um dos seres angelicais tocar sobre as águas e mandar alguma praga vir contra mim. Estou ferrado. Agora, estando eu em Cristo Jesus, que é o Criador de todas as coisas, o Supremo, o Deus Todo-Poderoso, estando no Deus Jeová, na pessoa de Cristo, não tenho por que temer o diabo, não tenho por que temer os demônios, esses monstros das trevas, do inferno. Não há motivo para eu poder temer o império satânico. Compreende? Amém. Porque, repito, Satanás é criatura, assim como os demais demônios são criaturas. A Bíblia vai dizendo que anteriormente eles eram anjos de luz, mas a partir do momento em que eles se rebelaram contra Deus nos céus, na eternidade, esses mesmos seres que são demônios hoje, que eram seres angelicais, que eram anjos do bem, a partir do momento que pecaram contra Deus, hoje Deus os tornou demônio por meio da desobediência dos seus corações. Hoje eles são anjos decaídos. E o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, fala a respeito, né, da luta, da batalha que houve no céu. Sim. Aonde Miguel, pela ordem de Cristo, pela ordem de Jeová, Deus Todo-Poderoso, Miguel batalhou contra o dragão, Sim. batalhou contra o exército de Satanás, e todos eles foram lançados do céu para a terra. E hoje eles são monstros. Então talvez a pessoa que está aí do outro lado, né? Talvez a pessoa que está aí do outro lado diga essas palavras. Eu não concordo, né, com as afirmações do pastor. O pastor está dizendo que Satanás é um monstro, está dizendo que, afirmando, alegando que os demônios são monstros. Sim, eu não retiro as minhas palavras. Não retiro as minhas palavras porque Deus me tem dado graças de poder me levar a enxergar o mundo espiritual. Tanto faz o mundo do bem e o mundo do mal. O mundo da luz e o mundo das trevas. E naquilo que realmente é a figura de Satanás, eu afirmo, Satanás não é belo não. Aquilo que a gente vê em muitos filmes como figuras satânicas, né? Por exemplo, o Hellboy. Existe esse filme, tem o Hellboy, a primeira parte, tem a segunda parte. O Hellboy é uma grande figura do diabo. A maçonaria e outros centros satânicos que têm apresentado Satanás como cabrito, como bode, com chifres e não sei o que. Satanás é exatamente assim. E todos os anjos que um dia estavam diante de Deus, que pegaram contra Deus, e hoje são demônios, e hoje estão trabalhando, cooperando com o império das trevas, todos eles hoje não são os mesmos. Isso é, a beleza que eles possuíam, a beleza que eles carregavam em si, eles perderam essa beleza. Eles perderam a luz que tinham, eles perderam a graça que tinham. Hoje, todos os anjos que haviam cooperado com Satanás, hoje foram expulsos dos céus, eles estão no inferno, e eu afirmo que não existe nenhum demônio bonito. Todos os demônios são feios. Agora, por que eu não temo Satanás, não temo os demônios, nem tampouco tenho temor ou tremor pelo mundo espiritual das trevas? Por que eu não tenho? Não tenho medo porque o Cordeiro é comigo. Não tenho medo porque o leão da tribo de Judá está comigo. O Cristo Santo, o Cristo que ressuscitou o terceiro dia dos mortos. Estou falando do Cristo que ressuscitou a morte, o único Deus que deixou a tumba vazia. Esse Cristo Jesus que disse, sede santo como eu sou santo. Esse Cristo que disse, busquai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e outras coisas vos serão acrescentadas. Esse Cordeiro, esse Cristo Jesus que diante da mulher adúltera falou para ela, vai mulher, eu tampouco te condeno. É este Cristo Jesus que é comigo. Então, se Cristo é comigo, que é o Criador, se Cristo Todo-Poderoso é comigo, por que eu temer Satanás e os demônios? Amém. Até porque o livro de Salmos 91, a Bíblia de forma clara me dá bases para não temer o diabo, para não temer o império das trevas. Sim. E se alguém não conhece a Bíblia Sagrada, leia o livro de Salmos 91 e vai compreender, vai entender o que realmente está escrito ali. Promessas de Cristo voltado a todo homem e mulher que tem temor e tremor
para com a pessoa de Cristo Jesus. Toda pessoa que foge o pecado, toda pessoa que luta para se manter em santificação, o diabo não toca. Toda pessoa que carrega dentro do seu coração amor por Cristo e acima de tudo se esforça para viver em santificação, em obediência ao Evangelho, aos mandamentos de Cristo Jesus, não só o diabo não toca, como o diabo não toca, os demônios não tocam, o império das trevas não tocam, nem tampouco a bruxaria toca a todo homem e mulher que carrega a marca do leão da tribo de Judá. Por isso é que eu não tenho medo de Satanás, dos demônios e das trevas. Agora, a pergunta do nosso amado foi se o pastor Elemento de Surpresa não carrega algum medo. Uma vez em que eu não tenho medo dessas entidades das trevas, a pergunta foi se eu não tenho algum medo. Na verdade eu tenho sim alguns medos. Eu vou partilhar convosco aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, os maiores medos do meu coração. O meu grande medo, ou o meu maior medo, o medo número 1, né, que eu carrego em meu coração, é perder a pessoa do Senhor Salvador Jesus. Esse é o meu grande medo. Porque, você já imaginou o que é ter em tua vida o Criador de todas as coisas? Sendo que o mesmo Criador é a tua grande proteção, teu grande refúgio, tua grande segurança. Imagina a pessoa se desconectar, a pessoa perder esse Deus que pode te guardar e te defender de toda e qualquer alguma arma levantada ou elaborada pelo teu inimigo. Se eu perder Cristo, meu querido, estou lascado. Se eu perder Cristo, estou consciente que o inferno virão todos por cima de mim. O diabo vai me arrebentar, o diabo vai me esculachar, os demônios vão destruir a minha vida. Então, o primeiro grande medo que eu tenho é perder Cristo. Porque a Bíblia vai dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é o Altíssimo? O Altíssimo é Cristo. Se eu estou debaixo da sombra do Onipotente, se Deus está dizendo que eu vou descansar debaixo da sombra do Onipotente, agora vamos inverter. Quem está fora, debaixo das asas de Cristo, quem está fora, debaixo da proteção e da cobertura de Cristo, essa pessoa está propenso a ser destruído a qualquer momento. Essa pessoa está propenso a receber todo e qualquer algum tipo de flecha e dardo. Por quê? Porque não tem cobertura de Cristo ali. Agora, eu compreendi que eu não posso perder Cristo por nada. Então, o meu grande medo número 1 é este: perder a pessoa de Cristo Jesus. Terrível é cair das mãos de Deus. Terrível é cair das mãos de Jeová. Terrível é perder o Espírito Santo. Então esse é o meu grande medo, o medo número 1. O segundo grande medo que eu carrego em meu coração é pregar mentira para o povo. Pregar heresias para o povo. A Bíblia me diz no livro de 2 Pedro capítulo 2, permita-me que eu faça aqui a leitura. 2 de Pedro capítulo 2, a partir do seu versículo 1. Mas antes de fazer leitura, aqui na passagem bíblica vem mesmo aqui um subtema: os falsos mestres ou os falsos profetas. E a Bíblia vai dizendo assim no versículo 1: E também houve entre vós, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Não sei se compreenderam aqui essa passagem bíblica. A Bíblia está dizendo aqui, por meio de apóstolo Pedro, assim como no passado surgiram falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas, pregadores de heresias, pregadores da mentira, assim como no passado, Pedro está dizendo que no nosso tempo também virá a existir falsos profetas, pregadores do engano, pregadores da mentira. E apóstolo Pedro, ele termina aqui, o versículo 1 termina com essas frases, com essas palavras: trazendo sobre si mesmo repentina destruição.
Quando um homem se levanta para poder pregar mentira, para poder trazer heresia, para poder dizer Cristo me revelou quando Cristo não revelou, Cristo me falou quando Cristo nada falou, eu vi o mundo espiritual, eu vi Satanás, eu vi demônio, eu vi Cristo, eu vi anjo, quando a pessoa não vê absolutamente nada, a Bíblia está dizendo que tais ações trazem até a pessoa repentinamente uma grande e tamanha destruição. E eu compreendo, eu particularmente compreendo que eu não posso ser falso profeta. Eu compreendo que Cristo Jesus me criou sim no ventre da minha mãe, mas Cristo não me criou, Cristo não me criou e não me pôs no ventre da minha mãe para poder me tornar um falso profeta. E é necessário que o mundo compreenda, é necessário que o mundo entenda o que vou falar aqui agora. Não é porque hoje nos 4 cantos da terra, o que nós temos hoje, né? De 90,9% são falsos profetas. Não é porque agora a maior parte é falso profeta, então todo mundo agora que nasce, todo mundo que prega o evangelho de Cristo, todo mundo que é pastor, também serve o diabo. Não. Não é porque Joaquim, o Miguel, o André tomar a decisão de servir o diabo, então toda pessoa agora que prega o evangelho também tomar a mesma decisão de servir quem? De servir o diabo. Não. Eu sou inimigo do diabo, eu sou inimigo dos demônios, eu sou inimigo das trevas e de forma declarada. Eu não tenho medo de assumir isso. Eu sou inimigo declarado de Satanás e dos demônios e do império satânico no poderoso nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. E eu vou pregar, enquanto viver, eu vou pregar o evangelho do arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O evangelho que não gera casa, o evangelho que não gera carro, o evangelho que não gera vida nesta vida. Esse é o tipo de evangelho que eu estarei pregando em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem um dia desejar me oferecer um carro, amém. Quem um dia desejar me oferecer uma casa, amém. Mas não é por falta de carro, né? Por não ter um transporte ou por não ter uma casa, né? Não é que pela ausência dessas coisas que vai nascer em meu coração o desejo de me tornar falso profeta. Porque se fosse para eu realmente me tornar um falso pregador, um falso profeta, podem ter certeza, eu não estaria pregando o evangelho de Cristo. Eu não estaria aqui convosco. Eu não estaria gravando e pregando o evangelho que Cristo Jesus me manda. Por quê? Primeiro, eu que trabalhava em televisão. Segundo, eu fazia muita coisa e de tempo em tempo eu tinha o meu dinheiro em mão. Eu larguei empregos. Eu trabalhei inclusive na administração e era a terceira pessoa que mais ganhava. Para dizer que o meu coração não está nas coisas materiais. Não fui exonerado, não fui expulso. Eu simplesmente é que abandonei tais trabalhos. Por livre e espontânea vontade. Os Illuminatis entraram em contato comigo. Antes de eu estar no altar, antes de pregar o evangelho de Cristo, os Illuminatis entraram em contato comigo. Me prometeram fama, poder, influência, sucesso. Foi na altura em que eu estava cantando músicas mundanas, né? O chamado Deep House ou Afro House. E eu cantava. E se alguém tiver dúvida, inclusive, entra no Kisson Unitel. O Kisson Unitel tem 3 músicas minhas. Se entrar no Kisson Unitel e escrever AC Dalvan, que é o AC Dalvan, vai encontrar algumas músicas minhas no Kisson Unitel. Se entrarem também no YouTube e escreverem AC Dalvan, também vão encontrar alguns vídeos clipes, né, de músicas mundanas que eu fazia. Então, para dizer que a respeito do inferno, eu tenho noção de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo às Escrituras Sagradas. A Bíblia vai falando em Mateus 25, versículo 41, estamos aí diante ao juízo final. A Bíblia vai dizendo que aqueles que estão à esquerda, eles serão jogados no lago de fogo. A Bíblia vai dizendo que eles queimarão para todos sempre. Porque a Bíblia chama de tormento eterno, sofrimento eterno, revelando, conotando uma eternidade de sofrimento sem fim. Assim como também o livro de Apocalipse, Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15, diz a respeito. Então, de acordo à Bíblia Sagrada, dentro da luz do Evangelho, eu particularmente creio sim em uma eternidade de sofrimento sem fim. E o livro de Marcos 9, versículo 46, vai dizendo que lá o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E quem está falando é o próprio Cristo. Marcos 9, versículo 46. Lá o bicho não morre. Esse bicho
Deus não está falando, Cristo não está falando de barata, mosca, Deus não está falando dos insectos, nem de uma outra coisa, não. Cristo aí está falando exatamente da alma que ali está, a alma que é abandonada e desprezada por Deus, porque assim as pessoas decidiram viver suas vidas promíscuas, adúlteras, fora da santificação e fora do Evangelho de Cristo. Então, a Bíblia diz que lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, qual é a visão do pastor Elemento Surpresa a respeito do inferno? A minha visão é exatamente essa. Uma eternidade de sofrimento sem fim, sendo que o mesmo inferno é um lugar onde o fogo não se apaga, onde a pessoa não morre, mas que sofre para todos e sempre. E vou mostrar aqui, de acordo com a Bíblia Sagrada, mais alguns versículos bíblicos, né? Vamos meditar aqui o livro de... Deixa eu ver aqui. Ok. Lucas 16, versículo 23 ao versículo 24, diz assim: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui a Bíblia está falando a respeito do rico e o Lázaro. Morreu o rico, foi para o inferno. E morreu Lázaro, a Bíblia diz que os anjos vieram, pegaram em Lázaro e levaram para o seio de Abraão. Agora, quem está em tormentos queimando? Quem está padecendo, gritando e suplicando por misericórdia? É o rico. O homem que em terra tinha tudo, agora está no inferno sem nada. E o homem que não tinha nada, que era Lázaro, está agora com Cristo na eternidade, né? Se maravilhando e se deleitando nos prazeres do céu, aos prazeres do céu. Então aqui nós vemos o quê? E no Hades, no inferno, ergueu os olhos. Se ele ergueu os olhos é porque está vendo. Sim. O morto não ergue olho nenhum. Sim. Qual é o morto que fica em pé e levanta os olhos para o alto? Ergueu os olhos. Está falando que no Hades, no inferno, o rico fez o quê? Ele ergueu os olhos. Ele virou para cima seu rosto. Ele olhou para cima. Se olhou para cima é porque ele estava embaixo. Né? Ninguém vai estar embaixo ao mesmo tempo vai erguer o olho. Não se ergue o olho para baixo. Certo. É impossível fazer isso. Aqui, se a Bíblia está dizendo que o rico ergueu os olhos, então é porque ele estava num lugar abaixo, inferior, e Lázaro estava num lugar superior, acima. E o rico ergueu os olhos, né? Dando aqui sequência, deixa eu ver. Ok. E no inferno, no Hades, ergueu os olhos, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos. A palavra tormentos aqui está no plural. Estando em tormentos, sofrimento diário, sofrimento contínuo. E viu ao longe, rico está vendo. Por quê? Porque ele está vivo. O corpo dele foi sepultado, mas a alma está no inferno queimando. Amém. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, olha ainda o rico falando, né? Disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Está ali. O rico está dizendo: estou sendo atormentado nessa chama. Por favor, estou com sede, tenho fome. Se o rico está pedindo aqui água, é porque toda pessoa que vai para o inferno passa por fomes e grandes necessidades. Amém. Sede, fome e grandes necessidades. Amém. Então o inferno é exatamente, de acordo com a Bíblia Sagrada, o inferno é exatamente isso. É um lugar de terror, é um lugar de tortura, é um lugar de sofrimento, é um lugar que não tem paz e não produz paz para ninguém. Amém. Livro de Mateus 5, versículo 29. Mateus 5, versículo 29 diz assim: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus 10, versículo 28. E não temerás os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus, nós vemos o inferno é um lugar de tortura e de sofrimento sem fim, assim como o lago de fogo também. Agora, para poder também acrescer aqui, se nós meditarmos os evangelhos, né, nós vamos nos dar de frente com os ensinos de Cristo. E nesses ensinos de Cristo, nós vemos Cristo falando mais do inferno do que dos céus.
Certo. Porque o objetivo de Cristo era levar-nos a compreender o quão é real este lugar de tortura e de sofrimento. Amém. O objetivo de Cristo foi, na verdade, nos despertar a respeito desse lugar. O inferno existe. Amém. E a pessoa que está aí do outro lado, você crê ou não, o inferno é um lugar de sofrimento sem fim. O inferno é um lugar de tortura sem fim. Então eu não posso perder Cristo, não posso abandonar Cristo, não posso abrir mão de Cristo, não posso me tornar falso profeta, porque o inferno existe. Amém. Eu vou repetir, sem medo nenhum. Eu tenho medo do inferno. Amém. Yeah. Talvez a pergunta seja essa. Ah, pastor tem medo do inferno. Agora compreendi. Então, pastor só prega a verdade porque tem medo do inferno. Não. Eu prego a verdade porque eu tenho amor por Cristo. Amém. Yeah. Cristo me amou primeiro e por esse amor ele morreu por mim. Cristo não me deu esforço algum ao se entregar por mim na cruz do Calvário, ao sofrer e padecer por mim na cruz do Calvário. Então eu aceito esse evangelho de Cristo por amor, não por esforço, mas por amor, não por medo, mas por amor. Amém. Yeah. Então Cristo é o meu tudo. Amém. Yeah. Glória a Deus. Então, sim, pastor Dalvan, Ok? nós agradecemos por disponibilizar-se a pregar mais uma vez, a tirar algumas dúvidas acerca de algumas questões que nós tínhamos. Ok. Ficamos felizes pela tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, e esperamos mais momentos desses para apresentarmos mais outras dúvidas, porque existem muitas pessoas que, na verdade, gostariam de ouvir mais do pastor Dalvan Elemento Surpresa. Amém. Eu é que agradeço. Amém. E que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. E Deus abençoe a todos vocês também que estão aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.